Livro de Romanos, capítulo 8, apenas o verso 1 e o verso 2, e a palavra do Senhor nos diz assim: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus. Aqui em Romanos, o apóstolo Paulo está nos convidando a vivermos uma nova vida, porém uma nova vida debaixo da graça de Deus. E viver uma nova vida debaixo da graça de Deus, não segundo a nossa vontade, a nossa maneira, mas sim segundo a vontade e a conformidade do Espírito do Senhor, um Espírito de santidade, um Espírito que nos remete, que nos convida à adoção de filhos e filhas de Deus. Não à toa que a palavra de Deus vai nos dizer, ainda aqui no capítulo 8 de Romanos, porém no verso 15, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai, ou seja, Paizinho, meu Paizinho. Paulo aqui está nos convidando a vivermos uma vida de santidade. Porém, Paulo também vai dizer no capítulo 6 de Romanos, com muita propriedade, verso 11, que o pecado, queridos, nunca morre. O pecado nunca irá morrer. Nós é que devemos morrer para o pecado. E aí existe uma diferença muito grande, que muitas das vezes o homem cai no engano por não entender essa diferenciação que é entre pecar e ser um pecador. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pecar, todos nós iremos pecar, porque a nossa natureza é uma natureza de pecado, nós nascemos no pecado. Porém, quando o pecado vier sobre a minha e sobre a sua vida, o pecado deve ser um acidente, a tal ponto de reconhecer o erro. Acabou de errar, reconhece, que venha um arrependimento sobre o seu coração, e que a partir daí, então Deus te perdoe, possa te perdoar, liberar perdão sobre a sua vida, derramar graça, essa mesma graça que Paulo está pregando aqui no capítulo 8. Porém, ser um pecador é diferente, porque o pecador vive na prática do pecado. Ele até sabe que o que faz não é certo, não é correto, não está de acordo com a palavra de Deus, e esses, a Bíblia chama de iníquos, ou seja, iniquidade. Então, pecar é uma coisa, todos nós iremos pecar. Agora, ser um pecador, viver na prática do pecado, daí já vai uma diferença muito grande. E Paulo aqui está nos convidando a vivermos uma nova vida debaixo da graça de Deus, a tal ponto dele dizer que nenhuma condenação há para aqueles e aquelas que estão em Cristo Jesus. Então, se você tem Jesus hoje sobre a sua vida, como supremo Deus, como Ele é, se você hoje tem a pessoa de Cristo sobre a sua vida, como sendo aquele que encaminha todos os seus passos, se a sua vida hoje é trilhada, se você hoje caminha por caminhos que vão de acordo com a vontade do coração de Deus para a sua vida, se você tem o Espírito de Deus sobre a sua vida, nenhuma condenação há sobre você. Não pode existir nenhum tipo de condenação sobre a sua vida. E eu falava sobre o pecado. Ainda aqui no capítulo 8 de Romanos, no verso 6, Paulo vai dizer: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Ou seja, nós devemos de fato abandonar as práticas do pecado. Você deve abandonar aquilo que te afasta de Deus. Você deve abrir mão daquilo que te afasta de Deus. E você deve buscar andar, viver debaixo do princípio do Espírito de vida. Olha, o que vem a ser isso? Nada mais, nada menos do que andar debaixo da vontade do Espírito Santo de Deus. Estar debaixo da graça de Deus.
Nós sabemos que graça é favor imerecido, nós não merecemos nada da parte de Deus, mas por nos amar de uma forma incondicional, o Senhor tem derramado dessa graça abundante todos os dias, sobre a minha vida em primeiro lugar, e eu acredito que tem derramado sobre a sua vida também. Então nada do que vocês possam estar passando hoje, a nível de dificuldade, ou até mesmo de escolhas erradas, e 99% das pessoas que fazem escolhas erradas, sabem que a escolha que estão fazendo são escolhas erradas, mas a palavra de Deus te convida aqui no livro de Romanos, eu não vou dizer nem nessa manhã, mas a palavra de Deus te convida aqui no livro de Romanos, a viver uma nova vida, debaixo da graça de Deus, porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Nós devemos abandonar os prazeres da carne, você deve abrir mão hoje de tudo aquilo que te impede de se aproximar de Deus, você deve romper com barreiras, com pecados, com correntes que te impedem de receber dessa graça de Deus. A palavra de Deus nos convida a isso, queridos, a abandonar essas práticas, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus, e Paulo também vai dizer isso aqui no verso 8 do capítulo 8 de Romanos, quem vive o princípio da carne não pode agradar a Deus, é impossível. Se você não buscar viver uma nova vida em Cristo, de forma alguma você poderá agradar ao Senhor. E aí eu encerro com outro texto de Paulo, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, quando Paulo diz, se alguém está em Cristo, existe uma condição, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu glorifico o nome do Senhor, porque um dia eu aceitei essa verdade dessa palavra sobre a minha vida, e a minha vida para a honra e para a glória de Deus foi transformada, a minha casa foi transformada, a minha família está sendo transformada, isso tudo para a honra e para a glória de Deus. Que essa mesma graça seja derramada sobre a sua vida, não por simples vontade de Deus, porque Ele tem vontade, no que depender dEle Ele já fez, mas cabe a você tomar a decisão. Por isso, busque viver uma nova vida, mas numa nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e de adoção, ou seja, você foi chamado, você foi levantado, você nasceu para ser um filho, uma filha, um príncipe, uma princesa de Deus, não simplesmente uma mera criatura. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.